aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Agora, vamos pra onde? Então... Caramba, gente. Que isso? Caiu. Ah, é o pasto do... Não, que isso? Pasto. Não pode ser pasto porque é sintético. É tapetinho. Mas o próprio Palmeiras... É carpetinho, aquele grossinho. O próprio Palmeiras... Fica velho em casa, tá ligado? Cachorrinho mija, criança derrama papinha e não limpa, vai engrossando. Não, e o próprio Ácaro pra cacete. Isso que é o carpete. Aquele carpetinho. Vai comprar um apartamento que tem carpete, que tem anos ali, duro, tá ligado? Eu tiro o chapado, botar o pé, assim, chega a doer o pé. Cara, isso aí é uma coisa... O próprio Palmeiras é uma trata polêmica, como pasto, cara. Que é uma polêmica com a W Torre, né? Até antes do jogo do Isso acontece no futebol brasileiro. É. O próprio clube fala mal do seu gramado. Sócio, porque né? Porque a é W sócio. Torre é sócio do Palmeiras. E tem uma situação de... O Palmeiras cobrava uma manutenção desse gramado, até porque, parece que tem no contrato, já que a W Torre, em contrato, ela tem a prioridade de marcar shows pro estádio, e desse contrato ela tem... Ela tem que bancar... Ela tem algumas obrigações. Ela banca aluguel de jogo, do estádio, e ela também faz a manutenção do piso. Sim. Até a ideia de partir pra um sintético era pra poder minimizar essa coisa de toda hora ter que reformar o gramado por causa do show. A empresa parceira da W Torre diz que o gramado, né, pelo menos nessa mudança de temporada, que o gramado não precisava ser... Pô, o Carille falou que parece tá tão duro como uma quadra de futsal. É. O Juliano saiu reclamando, botando culpa no gramado. Aí o Abel falou... Foi o Bruno Rodrigues se machucou, não foi? Não foi o Bruno Rodrigues que O também... Bruno Rodrigues do Palmeiras se machucou. Foi o primeiro, no outro jogo. Aí nesse jogo de ontem, no Clássico, vencido pelo Palmeiras, 2-1, em cima do Santos, tem a imagem do Everton, goleiro, tendo que raspar a chuteira dele aí, que tava acumulando um resíduo ali e tal. O Carille falou disso, o Juliano agora, saiu reclamando. E o Palmeiras não joga mais lá enquanto não trocou o gramado. Então, é um absurdo. Mas o Abel falou assim, o Juliano saiu com problema muscular, isso não tem nada a ver com o gramado. Mesmo criticando o gramado. Mas o Juliano saiu falando que foi culpa do gramado. Mas agora, é um absurdo... E aí, cara, eu já falei sobre isso, gramados naturais no Brasil. Eu acho que a gente teve uma vez uma conversa, né, com o responsável pelo gramado do Botafogo, né? Com os responsáveis. O Botafogo foi buscar excelência. Vou buscar excelência e tudo mais. O do Corinthians é misto, mas assim, o do Furacão nunca teve problema. Mas eu sempre falo isso aqui. Há de se fazer um estudo, não somente sobre grama não natural, mas sobre as gramas naturais no Brasil. Porque outro dia a gente trouxe aqui. E sobre as empresas que fazem isso. Quem são as empresas, o que acontece e tudo mais. Sabe por quê? Teve a justificativa agora, a empresa. Não, sim, vamos trocar. Por causa das reclamações dos próprios jogadores de Palmeiras. Isso é um grande absurdo. Talvez eles não reclamassem, nada seria feito. E é isso mesmo. Não pode ser isso mesmo. Estádio do Palmeiras, o campeão brasileiro. Lógico, pô. Então, assim, tem que se fazer um estudo, porque a gente falou isso aqui. Quando os times, e a gente pegando a Copa do Mundo como recorte, veio a Holanda treinar na Gávea, não foi? Chegou lá, o gramado da Gávea, né? Tapete. Quem quiser, pega aí que tem imagem, né, da época. A Holanda sai, o gramado nunca mais foi um tapete. Não é que nunca mais foi um tapete. 3 semanas depois virou não era mais um tapete. Então assim, cara, o que acontece com essa empresa? O brasileiro não sabe tratar gramado. A galera vem de fora, traz uma tecnologia. Pô, a gente vê. Premier League. Mas a gente não pode ser desculpa isso. E todo mundo né? fala assim, não, excesso de jogos. Excesso de jogos aí. Não é... Cara, pra mim isso não desce, mano. Porque assim, você vai ver competições fora do Brasil. Pô, gramados feras e tudo mais. Quando tem o sintético, por exemplo, você vai ver a Major League Soccer. Pô, puta do sintético, né? Não é... Enfim, não... É do nível do Botafogo. Do nível do Botafogo. Botafogo vai buscar. Isso. Então, assim... Por que no Brasil tudo é assim, cara? Tudo. Independe de ser gramado sintético ou natural. É lógico que... por exemplo, a gente tem que fazer ressalvas. Não, existem do correntes. Furacão, do próprio Botafogo. Internacional, a gente foi lá. O Corinthians mesmo. Natural, absurdo, o gramado Corinthians é sensacional. misto, pô. É natural. Entendeu? Então, assim, existem correntes. A gente recebeu até o Fabrício Kika na charla aqui no ano passado, ele falando sobre como os gramados... Ele fez um estudo que os gramados sintéticos têm mais lesão e tal. Tem algumas correntes, por exemplo, na Premier League não pode...
Proibiram agora, se eu não me engano, na Holanda também. Acho que na Holanda também proibiram gramados sintéticos, enfim. Isso é uma outra discussão. Agora, o fato é que no Brasil... Tudo é mal feito. Você tem exemplos ruins, tanto de gramado natural como até de gramado sintético, que não deveria ocorrer. Então você tem, e aí eu acho que há de se fazer um estudo sobre gramados no Brasil, cara. Agora no Carioca, com todo respeito ao Banguzinho, tá lá, tá tentando. Castorzinho lá. Castorzinho, charmoso. A galera que viu o Fluminense. Toca do Castor. Fluminense, acho que foi o Fluminense Bangu mesmo, não lembro. Jogo do Fluminense em Moça Bonita. Portuguesa, não? Portuguesa. Fluminense Portuguesa. Em Moça Bonita. Mano, o gramado, ele vinha na canela. E aí, pelo que eu vi, era pra encobrir as imperfeições. Então a galera deixou a grama crescer. Há muito tempo eu não vi um gramado tão fofo na minha vida, cara. E aí cortaram o último jogo que teve lá, só que a bola tá mesmo pererecando, assim. Então, assim, cara, há de se fazer um estudo sério sobre gramados no Brasil, porque, assim, o que a gente vê no Campeonato Brasileiro são gramados ruins, né? O Botafogo jogou um jogo, era inauguração, e por ser inauguração deveria estar perfeito. Né? Porque ninguém usou ainda. Do Galo. Não é? Do Galo. O problema é o excesso de jogos. Já começou ferrado, já. Então assim, Grama cara... natural, né? Natural. Então a gente tem que fazer um estudo por que no Brasil tudo funciona tão mal. Aqui, a gente tem, como eu disse, do sintético tem o Botafogo, que todo mundo elogia, os jogadores, né, que vão jogar elogiam lá o gramado sintético do Botafogo. Do natural, acho que o principal exemplo de sucesso é o Internacional. Sim. Beira-Rio, que é um gramado perfeito. Morumbi. Perfeito. Morumbi mantém o padrão. Morumbi mantém o padrão, exatamente. Por que no Morumbi mantém esse padrão no Beira-Rio também e nos outros, todos os estádios sem problema? Posso estar falando muita merda, mas eu acho que isso aí não é justificativa, não. Mas acho que o clima ajuda a manutenção ter menos problema, mas tem muita incompetência. Mas acho que não é coincidência que os 2 melhores gramados naturais sejam em regiões mais frias. Pode ser. Mas isso não é justificativo pra não ter um gramado bom no Maracanã, pô. Assim, e pra não ter alternância de empresa, por exemplo. Por que não tem alternância de empresa? Gramado, inclusive, porque do é Maracanã. sempre a mesma empresa e a crítica continua. Gramado do Maracanã, que Não inclusive... tenho nada contra a empresa, não conheço ninguém da empresa, mas há anos é a mesma empresa e há anos a mesma crítica. Então, assim, se é alguém que presta serviço, que eu pago pra aquele serviço, eu pago, não tá bom, sai e vem e volta. Vamos ser sinceros, Maracanã... Sem jogos agora. Volta agora. Então, só volta agora. Vai voltar bom, presumo eu. Mas 2 vezes sem jogo, né? Antes dessa última reforma do Maracanã, por muito tempo você teve gramado bom no Maracanã, sendo muito mais utilizado que hoje. Porque você tinha as preliminares, não era? Tinha jogo de empresas. Porra, era muito mais... Então essa parada de excesso de jogos, isso é balela. Pra mim é balela. Pode prejudicar? Prejudica, óbvio, mas assim... O Maracanã já foi usado pelos 4 ao invés de só 2. Exato, todo mundo jogava. Todo mundo jogava, preliminar, tudo mais. Ayrton Santos. Eu vi jogo do Madureira na Série D do Maracanã. No Maracanã, pô. Então, assim, todo mundo jogava lá, quando era estadual. Então, assim, tinha mais utilização, o gramado era melhor. Só então, trazendo aqui entendeu o que acontece, né? Só que um bastidor aqui no GE, aqui, matéria do Eduardo Rodrigues, lá de São Paulo. Jogadores do Palmeiras relataram insegurança e foram decisivos no veto do estádio. Sim, a galera falando, o gramado do Grêmio é ruim, tá no frio também. O gramado do Grêmio é ruim. Então, quilômetros ali. Você fazer o gramado ruim, você pode fazer. Tô dizendo que o do Beira-Rio a gente foi lá e te viu ele sendo tratado. O do Grêmio... Me desminta se estiver errado aí, mas que eu me lembre, desde a inauguração da arena, é problemático. É problemático. Parece que o do Galo já nasceu com problema. André Lucas, gramado do Maracanã era horrível. Pior que hoje, não era não. Não era Pior que hoje. Já teve épocas de ser horrível, sim. Teve época de ser horrível e teve época de ser bom também. Eu lembro que já teve época que ele foi o melhor do Brasil, junto com o Morumbi. Sim. A diretoria do Palmeiras afirma que o time não vai jogar mais no estádio enquanto não houver manutenção do gramado sintético. A Arena Barueri é a principal opção. Se eu não me engano, a Leila ou tinha interesse ou já adquiriu de administrar a Arena Barueri. E a W Torre aqui se manifestando que... Aí tem uma empresa que trabalha aqui pra W Torre fazendo isso, né? Na manutenção do gramado. Pô, tem uma foto aqui do gramado... É aquele mesmo que falou, parece aqueles... Tipo, foi aqui no aterro, quando virou sintético no aterro. Borrachinha, né? Borrachinha, aquele baixinho.
E assim, pra um gramado, pra um aparelho esportivo do nível que é o Allianz Parque. Não, mas é muito ruim a empresa deixar chegar ao nível que está, né? E claramente... Aí tem que ter uma grita. E claramente... Pô, isso aí. E claramente Chuteira. por briga política. É. Imagina o cara dando carrinho, o cara... Pô. Que isso, cara? É colocando tipo, os atletas em risco, né, cara? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.